Esse é o hino da Conebras. Luiz, a gente sabe que um livro é um registro de uma longa caminhada, né? O livro vai sendo gestado, ele tem ideias, tira ideias, vem outras, sai outras, aí você vai para a revisão, você muda aquele parágrafo, enfim. Mas é uma caminhada muito gratificante. E aí você agora, entrando depois você como mentor da Conebras, é, agora a gente pode dizer escritor também, né? Entrando aí no meio editorial e literário. Olha só, o mais novo autor. E que para nós, eu como bibliotecária, isso para a gente é um marco, porque cada autor que nasce a gente pode colocar aí pessoas, leitores vindo e querendo ler mais coisas novas aí, né? O escritor deixa um legado quando ele escreve um livro. Então fica aqui o seu legado, o primeiro de muitos, porque outros virão, eu espero, depois você vai contar mais se tem aí outros no forninho para gente. E eu quero que você me conta um pouco aí dessa marca, desse legado. Eu fiquei super curiosa e quero que você fala para gente o porquê do título. O que estamos fazendo por nós? Por que esse título? E agora o mais engraçado é que a gente sabe que o título de um livro é o que vem por último, né? É o que dá mais dor de cabeça. Isso é verdade? É engraçado, não. No meu caso, nesse caso não. Nesse caso não. Porque esse título, né, que foi colocado para esse livro aqui, né, o que nós estamos fazendo por nós, ou o que estamos fazendo por nós, na realidade, ele é a pergunta que fez surgir a própria ONG, fez surgir a própria organização, né? Então, quando nós começamos a pensar sobre a organização Conebras, construir uma ONG, uma associação, ela é fruto dessa pergunta, né? Quando eu tive a ideia de criar a Conebras, de criar essa ONG, foi a partir dessa reflexão que eu percebi que nós estávamos constantemente, todos os movimentos negros, sempre só acusando o Brasil de racista, o Brasil é o país mais racista, o Brasil é o país mais racista, e aí me veio esse questionamento, né? Quando eu aponto, tem 3 dedos apontando para mim, perguntando, e aí, o que eu estou fazendo por mim, além de acusar? Então, quando eu fiz essa reflexão, é da onde veio o nome do livro, né? O que nós estamos fazendo por nós, além de acusar? Então, essa pergunta, na realidade, ela é a base de toda a estruturação. Então, a Conebras, ela vem para responder essa pergunta, né? O que nós estamos fazendo por nós? Então, a realização da missão Conebras vai ser a resposta dessa pergunta. Então, quando eu coloco essa pergunta como sendo o título do livro, ela pretende que o livro traga uma resposta, né? E qual que é a resposta que o livro vai trazer? O livro vai apresentar a Conebras e o que ela pretende fazer. Então, a resposta dessa pergunta não é uma resposta. A resposta dessa pergunta é a Conebras. Então, peraí, para a pessoa, não precisa contar, não. A pessoa quer saber, então ela vai ter que comprar o livro, né? E querer saber qual é essa resposta. Para saber detalhes. Por favor, para. Eu vou te cortar um monte de vezes quando eu achar que você está dando spoiler do livro. Não, é a mesma coisa perguntar assim, como é que é seu filho? Meu filho é uma graça. Não, só queria saber se é homem ou mulher. Você já quer falar tudo. Já quer falar tudo, não vou deixar não, porque senão as pessoas não vão querer comprar essa maravilha. Falando em comprar essa maravilha, aonde que está vendendo? Está no site, ou então entra em contato comigo pelo Zap mesmo, e fala, Luiz, eu quero, daí a gente verifica o trâmite aí, o SEDEX, para a gente, manda o CEP, né, para a gente poder verificar o custo do SEDEC e com o endereço completo também. A maioria das pessoas que eu mandei convite tem o meu WhatsApp, então pede pelo WhatsApp também. Que bom. Agora eu fiquei sabendo que as primeiras 25 pessoas que comprar o livro vai ter o livro autografado, é verdade? É possível.
É possível. É possível. É possível por quê? Porque eu tenho comigo, né, alguns livros. Então, enquanto eu tiver, então, eu diria assim, eu tenho alguns, né? Não diria 25, porque vai depender de quantas pessoas pedirem e quem pedir primeiro, né? Então, eu tenho alguns. E quando eu tiver aqui comigo, os que eu recebi da editora, eu tenho o maior prazer de enviar com a mensagem, com um agradecimento, né? Tenho o maior prazer. A gente sabe que o livro, como bibliotecária, é um livro assinado pelo autor, ele tem mais peso. Depois eu posso vender ele mais caro. É uma honra para mim poder deixar esse registro aí para todos. Vai ser um prazer. Ô Luiz, agora conta pra gente, como que você está sentindo além de idealizador, mentor e agora como escritor? Conta para nós, como que você está sentindo? É uma situação que eu nunca passei por isso, né? Nunca passei. Então, na realidade, eu não sei nem o que eu sou nesse negócio todo aí. Eu estou fazendo uma coisa que eu acredito que é muito fruto de uma intuição, né? De uma intuição. Então, tá jorrando assim a 1000 por hora, então sai ideia, sai livro, sai um monte de coisa está surgindo ao mesmo tempo. Então, não me considero um escritor, né? Então, não sei. Se aquele que escreve é escritor, então eu sou, mas eu não sou escritor. Então, quem quiser... Querendo ou não, nasceu escritor. Acaba sendo pela prática, né? Então, quem pegar o meu livro, ou quem pegar este livro, que eu não digo nem que é meu, porque como eu considero como fruto de uma intuição, então não é meu. Acho que é um monte de coisas que foram, assim, chegaram até a minha ideia, eu comecei a escrever e foi constituindo o livro. Então, quem adquirir esse livro, eu acho que tem que entender esse livro no sentido de uma intuição, uma energia que está vibrando em volta, uma necessidade que a própria sociedade tem que se mexer, né? Mas, assim, não vejam esse livro como uma obra literária, entendeu? Porque se você pegar esse livro e falar assim, nossa, mas a concordância verbal aqui... mas a concordância nominal não tinha que ser com essa, sabe? Se você for pegar, aqui tinha que ter uma vírgula. Então, não é, o objetivo do livro não é ser nesse nível, né, didático, né? Ele traz a mensagem. Então, é preciso que percebam a mensagem para se mexer, tá bom? Olha, que bacana. Olha, a gente já tem nossa primeira venda. A Kelaine já disse que quer um livro. Kelaine... Já vamos mandar o seu autografado, primeirona. Você está aqui pertinho da gente, já vai ter autografado com a caneta de ouro. Só que ela tem que trazer a caneta, então, né? Porque eu não tenho. A minha é Bic. Esquece de trazer a caneta de ouro. Então, obrigada, Kelaine. Com autógrafo. Legal. Tá, então, se for pegar comigo, tem um autógrafo, né? Como eu já expliquei, tá? Ou e então o valor? pelo site. O valor dele no site está R$ 39,80. Né? R$ 39,80. Agora, esses que estão comigo aqui, dá para a gente dar um desconto aí. Desconto de quanto? Desconto? Uns 36, 37. 36? Que não sai muito o preço de custo, está em cima do preço de custo. Tá, 35, vai. 35. Pelo amor de Deus, sabe que é? Todo mundo amigo aqui, 35, sabe o que é? Só que quem deve ter mais ou menos uma ideia, você tem que pagar para fazer. Né? Então eu tive que pagar. Luiz, esse é 35 e acabou. Quem comprar na editora vai pagar quanto? Os meus problemas ninguém quer saber. Quem comprar na editora paga 38. Se comprar com... Não, na editora, porque está no na site, editora? Né? É R$ 39,80 no site. R$ 39,80 no site e comprando com você aqui. Enquanto eu tiver aqui, né? Enquanto tiver estoque. Enquanto tiver estoque. Gente, corre, hein? 35. Você falou para pedir pelo Zap, eu já mandei meu Zap para você. Então, olha aí, mais um vendido, tá vendo? É o valor, 35. Acho que eu vou buscar, hein, Lu? Mas como o site está fora do ar. Vem buscar. Eu acho que o site vai sair do ar outra vez, o site, hein? Acho que vai sair do ar. Olha, a Claudete também disse que quer o livro. Já vendemos 3 livros aqui. Luiz, alguém quer fazer uma pergunta para o Luiz? Pode ficar à vontade, microfone aberto. Eu queria saber, assim, se no livro, né,
a gente sabe, assim, do engajamento do Luiz, que tem bastante vídeo, explicando bastante, né, sobre o objetivo da Conebras, de toda o projeto, né, que ele fez na reunião semana passada. Particularmente é um projeto que é muito bonito de se ler, assim, mas não é esse bonito só pura e simplesmente estético, né? Ele tem um valor muito grande para nós, né, negros. Eu queria saber se tem dentro do livro algum capítulo que ele traz um pouco dessa historicidade, assim, Ele tem uma fala que é muito importante, assim, ainda conheço pouco, mas eu acho muito importante que, assim, a maioria das coisas veio da África, né? E essa história nunca nos foi nos contado, né? Então, é muito... Hoje eu vejo, né, uma condição de muita dúvida para o povo negro, porque, assim, a gente não sabe disso, né? E a gente precisa contar isso para as crianças, principalmente, né? Porque vai ficar para eles, né? Um legado que a gente, de repente, está tentando construir hoje. Se no livro traz um pouco disso, né? Dessa procura, porque, na verdade, eu venho aprendendo com a Conebras isso, né? Uma procura, você, ao mesmo tempo, saber da história e se localizar nela, vai ser uma procura, né? A gente até fala muito que a gente não quer ser caracterizado como uma enciclopédia viva, né? Tudo que é de preto só vem perguntar para a gente, não, vamos estudar todo mundo junto, vamos aprender todo mundo junto e construindo isso. Se no livro tem algum capítulo que traz um pouco disso, se não pode ser excluído também, né? Então, o contexto do livro não é histórico, tá? O livro não é histórico, então ele não traz esse contexto de informações históricas. Porque se você for pensar num livro que contém as informações históricas, como eu disse logo no comecinho, são dezenas de milhares de anos de história. Então o livro teria que ser uma enciclopédia, né? Só para falar sobre essa historicidade. Então, o objetivo do livro, ele é bem contemporâneo mesmo, tá? Ele é contemporâneo. A pergunta é, o que nós estamos fazendo por nós? Né? Então, o livro, como eu falei no princípio, ele traz uma resposta para essa pergunta, o que nós estamos fazendo por nós? Quais são as ações que nós estamos tomando e como que essas ações podem ser organizadas? Né? Planejamento, toda essa estrutura dentro do nosso conceito e a descoberta da nossa potencialidade. Então, ele traz assim um destaque no sentido de chamar a atenção para nós. Né? Quando eu falo, quando o livro pergunta o que nós estamos fazendo por nós, você tem que saber quem é esse nós. Né? Quando muitas vezes já fiz palestras em escolas, quando eu pergunto quem é negro aqui, as crianças ficam uma olhando para a outra e ninguém levanta a mão. Ou seja, não existe o autorreconhecimento. Né? Então, como é que você vai falar sobre historicidade para um negro que não se considera negro? Né? Então, primeiro, a gente tem que buscar essa identidade. Ó, nós somos, para depois trazer a nossa história. Né? Então, acho que, nesse primeiro momento, a resposta do livro é no sentido da gente se identificar. Né? Quem somos nós, né? Para que a gente possa depois perguntar, e aí, o que vocês estão fazendo por vocês? Né? Então, primeiro, quem é esse vocês? Né? Quem somos nós? Então, acho que o livro vem ser essa provocação. A pergunta é uma provocação. Né? Quem somos nós? Você acha que você é branco? E aí vai outras provocações aí. Ô, Luiz. Pois não. Irmão Luiz Antônio. Boa noite, tudo bem? Roberto. Tudo bem? Obrigado por estar aqui. Tudo bem? Graças a Deus. Pegando um gancho aqui, eu gostaria de lembrar que eu acabei assumindo essa questão, né? Tem uma irmã do financeiro que disse o seguinte, muito no que você falou, né? Tem pessoas que nem sabem que são negros. Então, aí eu te pergunto, como trabalhar isso, né? Como é que eu trabalho? Esta é uma manifestação interessante, que é a mesma coisa como eu estou fazendo um curso e uma pessoa me perguntou, né, quantos negros estavam fazendo o curso. Eu falei, eu tenho certeza que eu sou negro, mas tem um
que eu não sei. E eu não tive condição ainda de falar com ele. Eu espero que nós vamos fazer uma solenidade informal essa semana, e eu, se tiver oportunidade, eu vou perguntar para ele, né? Eu acho que é. Mas, assim, nós fizemos duas viagens juntos, né? Mas eu não tive oportunidade de fazer esta abordagem, né? Então, esta minha dificuldade que eu tenho, os meus longos 69 anos de vida, não tive condição de perguntar para ele se ele é negro. Sim, aí eu te pergunto. Irmão, eu já passei por diversas situações dentro desse contexto. O que eu procuro fazer é perguntar para a pessoa como que ela se identifica. E não eu dizer para ela. Eu tenho que perguntar para ela como que ela se identifica. E a partir da colocação dela, então daí você começa a demonstrar um universo para ver se de fato ela confirma aquela identificação. Por exemplo, eu chego numa escola, num ambiente qualquer que eu vou fazer uma palestra e pergunto: quem vocês aqui são negros? Eu não sou. E se você estiver na Suécia, você é o quê? Se você fizer uma viagem para a Suíça, você é o quê? Você acha que lá você é branco? Tá? Então, procure ver o que é um branco, o que é um alemão germânico legítimo, e ver se você se compara com ele. Nos traços todos, né? Na toda a sua imagem, no seu sentimento, porque é uma coisa interna e externa também, né? Não é só a imagem, é como também é um sentimento que você se identifica com algumas coisas, né? Por que você gosta disso e não gosta daquilo? Né? Será que você gostaria de uma ópera, né? Ou não? Ou você gostaria de alguma coisa mais percussiva? Né? Você tem que ir criando esse ambiente para a pessoa falar: é mesmo, eu acho que você tem razão. Né? Então, não adianta você impor isso, entendeu? Ela tem que se achar. Por isso que o próprio sistema IBGE, tudo, às vezes parte do processo da autoidentificação. É a pessoa que tem que se achar. Enquanto ela não se achar, não adianta a gente dizer que é ou não é. A gente tem que criar ambientes para que ela se identifique. Acho que esse é o caminho que eu procuro fazer. Desculpe, não quero monopolizar, mas, assim, eu quero tirar tudo desse idealizador, né? E depois tem outro, não quero te apertar, não. Mas eu estou dizendo, eu tenho dificuldade, né? Eu acabei de relatar essa dificuldade, né? E me parece que este é algo que nós vamos encontrar, irmão. Eu percebo que este é algo que nós vamos encontrar, né? Então, como é que... Justamente por isso, né? Então, se você puder me ajudar, eu agradeço. Ok, com a disposição. Pois é. Alguém tem mais perguntas? Olha aí. Lu, uma coisa, o que estamos fazendo por nós, pelo que eu entendi também, você vai colocar esse nós enquanto Conebras. Então, a proposta da Conebras está nesse livro, é isso? O livro, a resposta para essa pergunta é a organização Conebras, né, de uma certa forma. Né? O que nós estamos fazendo por nós é no sentido de mobilizar, né? Mobilizar mesmo, sabe? Fazer uma mobilização de todos os 54% da Irmandade. Né? Se mobilizar, se organizar, se estruturar, se planejar, e a partir desse planejamento, daí você define o que você vai fazer, que o livro traz, qual que vai ser a proposta da Conebras, está no livro. Né? A proposta da Conebras em si está no livro. Mas essa pergunta do que nós estamos fazendo por nós é uma pergunta para todo mundo. Mesmo que você não queira se engajar à organização Conebras, né? Mas você tem que buscar essa resposta para você. Tá? Cada um de nós tem que buscar essa resposta. É muito cômoda a posição de acusar. Ela é cômoda, entendeu? Então a Conebras vem fazer uma encrenca, onde a gente vai bater de frente até com os próprios afrodescendentes, que é capaz que muitos deles falam assim: você está jogando contra a gente? É capaz que venha esse tipo de colocação, entendeu? Porque talvez eles gostariam que a gente entrasse também de dedo em risco, acusando, né? Racistas, Brasil racista. Não, a gente não vem com esse aqui, a gente vai falar: e nós? O que nós estamos fazendo por nós? Daí, talvez muitos vão achar que a gente está indo para o lado, não sei, a gente tem que estar preparado, a gente pode tomar umas... E a pessoa vai ter que ler, né, Luiz? Vai ter que ler. Né? É aquele que fala assim,
vai ter que ler. Tem uma pergunta e tem uma resposta. Se você não concorda com a resposta, então você vai ter que explicar por que, que não é essa a resposta que o livro está dando, né? Por que, que essa resposta não é a resposta certa para essa pergunta? É uma provocação. Agora, já aproveitando esse contexto aí que você falou, por que, que você resolveu escrever esse livro, Luiz? Então, o objetivo, assim, que a ideia que eu trago desde a idealização do conceito, da ONG, essas coisas todas, é uma coisa que fluiu de uma forma muito dinâmica e aceleradíssima na minha cabeça. E eu tinha que trazer isso para o papel, até mesmo para poder exteriorizar isso e divulgar isso de uma forma. E é aquilo que eu tenho dito muito para as pessoas que estão dentro da organização: não sigam o Luiz Antônio, sigam a ideia. Né? Então, essa ideia tem que sair do Luiz Antônio, tem que desassociar do Luiz Antônio. Né? E uma forma que eu achei de desassociar essa ideia do Luiz Antônio é passar ela para um livro. Tá? Então, você tem que seguir a ideia está no livro, esquece o Luiz Antônio nesse processo, porque o Luiz Antônio pode deixar de existir a qualquer momento, mas a ideia, ela se permanece se ela estiver escrita. Uhum. Mais ou menos assim, ó. As ideias que trago para dentro desse contexto são compilações de conceito que aplicaremos para nos orientar na construção da missão e organização Conebras, que tem por foco único transformarmos as futuras gerações afrodescendentes em uma sociedade independente e autônoma. Tem um manual aqui dentro para essa construção? É um manual, porque se você faz uma pergunta, né, se você propõe uma pergunta e você dá uma resposta, o que é a resposta a uma pergunta? É como fazer. Né? Toda resposta a uma pergunta é como fazer. Então, é um manual por causa disso, porque é uma expiração de como fazer o que a resposta propõe. Né? Então, são duas coisas diferentes. Né? Então, dentro desse livro, a partir dessa pergunta, você encontra a resposta e como fazer. Eu poderia dizer que é uma revolução sem justificativa? Você poderia dizer se não fosse o subtítulo do livro, né? É o subtítulo do livro, né? Dá um resumo aí, se é que é possível. Um resumo sem me contar o que tem aqui dentro, porque eu quero ler. Tá? Então, quando você vê, né, você tem aqui o que estamos fazendo por nós, em letras grandes, e aqui embaixo está escrito assim: uma revolução sem justificativa e sem adversários. Né? Qual que é a proposta? Sem justificativa, gente, não tem justificativa. Mas por que você não faz? Eu não faço por causa disso, eu não faço porque eu sou preto, eu não faço porque meu pai, eu não faço porque minha mãe bebe, eu não faço porque... Tá. Terminou a lamúria? Terminou a reclamação? Tá, e o que nós vamos fazer? Essa que é a pergunta. Tá, e o que nós vamos fazer? Tá? Então, uma revolução, nós podemos fazer uma revolução sem justificativa. Não vamos justificar. O que a maioria dos nossos faz é isso, infelizmente. Tá? Infelizmente. Eu não tenho tempo, hoje eu não posso, a semana que vem, quem sabe, o ano que vem, quem sabe, tá? Hoje não dá. A gente tem justificativa para tudo. Então, a proposta do livro é que vamos fazer, mas sem justificar. Fala de novo para a gente onde a gente compra. Nosso site. Você viu o que eu falei? Eu tô sentindo que você quer falar esse livro. Tá. Não, mas você viu o que eu falei? Se você tem justificativo ou não, o problema é seu. O livro é esse, é seco e duro. O livro é seco e duro. O que nós vamos fazer? Não tem alisação, não tem alisamento. O problema é seu, tá? E não é do outro. O problema é nosso. É nós que temos que assumir isso. Você quer comprar esse livro? Quero. Fala para mim. Editora Ixtran, www.editoraixtran.com.br. Lá você encontra esse livro a R$ 39,80. Você pode pedir lá ou comigo, enquanto eu tiver alguns aqui que eu... Chegou pessoas novas aqui e ela não sabe da super promoção que você fez para os amigos. Só para quem está na live.
Eu tenho aqui comigo alguns, né? Que dá para fazer por R$35, né? A gente dá um desconto aí. Mais o SEDEX, né? O SEDEX você tem que pagar. E ainda vai com uma dedicatória, se quiser, né? Que talvez pode ter alguém... Com caneta de ouro. Caneta de ouro tem que trazer. Para assinar a caneta de ouro. Agora também... Da Kelane, não é? A caneta é da Kelane, não é? Ah, é verdade. Nossa. A gente pega a caneta com a Kelane, né? E também diga, né, por gentileza, se quer ou não que autografe o livro, né? De repente você vai escrever, a pessoa vai dizer, não, eu quero o meu sem escrever nada. Vai querer devolver. Eu quero o meu autografado. Porque depois isso daqui vai custar caro, gente. Estou dizendo, né? Vai, daqui umas décadas isso daí vai valer ouro. Tomara. Vai valer ouro, exatamente. Alguém tem pergunta? Vamos abrir para pergunta um pouquinho. Quem está curioso mais aí com o livro, alguém quer abrir, quer fazer pergunta? Senão eu fico aqui batendo papo, eu sou faladeira. O livro tem 236 páginas, né? Tem 236 páginas para vocês poderem se deleitar aí nas reflexões e se acharem, se identificar e nos ajudar na construção das respostas. Olha que bacana, me deu uma ideia aqui agora, sabe, Luiz? Ó, tá chegando o Dia das Crianças, a gente pode dar esses livros para os nossos filhos grandões, né? Olha... Dia das Crianças, Natal chegando. Olha só, já vamos comprar o presente de Natal e deixar guardado para dar de livro de presente, por favor. Sabia que esse livro é liberado para menores? Ele não tem nada, liberado? Olha só. Ele não tem nada que proíba de ser lido por crianças, não. A identificação começa na... Tanto é que o projeto Conebras é da creche até a universidade, né? Então, é totalmente aberto para as crianças, assim, é importante. Olha que máximo, nossos filhos já começaram desde cedo já a ter essa autonomia, né? Bem bacana. E a ideia também é que esse livro, ele venha a ser um livro para ser discutido. Cidinha fez uma pergunta aqui, quer abrir o microfone, Cidinha? Pode ficar à vontade, viu? Oi, turma. Tudo bem? Oi, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Pode fazer sua pergunta. É que eu cheguei correndo, hoje o dia inteiro sem internet, foi um caos, né? Hoje foi o caos. Até achei que não ia ter a live. Porque eu liguei, chamei uma outra pessoa e nem o telefone estava tocando. Tá, hoje atrapalhou. Punk hoje. Mas assim, eu queria saber, Luiz, o que te motivou a escrever? Porque eu sou uma pessoa que adora empoderar os meus. Maravilha. Então, eu tenho uma biblioteca aqui negra, aqui em casa, que eu tenho muitos autores negros, muitos. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês, a minha mini biblioteca. Não tenho todos, mas tenho a maioria dos negros. Mas eu sempre quero saber o porquê, o que o motivou a escrever. A motivação foi em cima desse contexto da organização que nós estamos montando, né? A Conebras, né, que é a Confederação dos Negros do Brasil, é todo um conceito diferenciado dos movimentos negros que existem. A Conebras vem por você vê, os movimentos negros, eles visam uma resistência ao racismo, né? A Conebras, a visão é ao contrário. Entendeu? A Conebras traz uma visão para nós, nos questionando, né? Ao invés de questionar o racista, a Conebras questiona nós. Né? O que nós estamos fazendo por nós, e não é no sentido crítico, mas é no sentido de chamar a atenção do potencial imenso que nós temos. Fazer despertar esse gigante que nós temos dentro de nós. Né? Então, a Conebras vem provocar. Eu sempre pensei nessa positividade, eu sempre pensei pelo viés dessa força enorme que nós temos. Então, eu resolvi botar isso no papel. Né? Primeiro foi a Confederação, primeiro nasceu a Conebras. Né? Depois eu percebi que a coisa estava tomando uma dimensão faraônica. Né? As possibilidades que nós temos de fazer não poderia ficar na minha cabeça. Então, eu resolvi trazer para o papel, e é uma forma de disseminar isso mais rapidamente, entendeu? E as pessoas poderem estudar, poder ler. Isso aqui não é um fim, não é uma conclusão, né? É uma semente para provocar a reflexão. Na verdade, pode ser a ponte entre o passado e o futuro, né? Eu acredito. Sim. Passando pelo presente.
né? Passando pelo presente, que é o nós, né? Que é a provocação. Que é a provocação. Né? O que nós estamos fazendo? Quem tem que fazer? Qual que é o que eu tenho dito para muitos dos nossos irmãos aqui? A Conebras é uma grande possibilidade da nossa geração ser a transformadora. Bacana isso, Luiz. Eu penso que nós perdemos o bonde da história lá atrás, né? Quando deu para pegar, e aí nós fomos por ouvidos outros, né? Achando que nós não podíamos, né? Então, só um exemplo, em 2006, eu criei um clube de investimento na Bovespa para mulheres pretas. Está na revista, está na Folha de São Paulo, está em outros meios de comunicação. Bom, as pessoas diziam que era uma preta metida besta, né? Eu trabalhei 36 anos numa única empresa, 12 anos eu fiquei sem ter promoção, porque eu era sindicalista, e a empresa dizia que não me daria promoção porque eu era sindicalista. Eu dizia, legal, então me libera para o sindicato. Ah, não pode, porque o seu serviço é importante. E aquilo com nós éramos 10% de mulheres na empresa, que é o setor elétrico, as mulheres é minoria. O que acontece? Tem uma discriminação natural com mulheres no ambiente da nossa vida. E agora você imagina mais uma mulher preta e ainda sindicalista. Então eu fui engolindo e eu dizia assim, eu não vou deixar de defender os trabalhadores. Isso eu vou fazer, defender os trabalhadores sempre. Isso é problema de vocês. Mas fui juntando os meus centavos. Quando a empresa colocou as ações disponíveis na Bovespa, eu fui lá e comprei as ações da empresa. Me tornei sócia da empresa. Então, ali eu dizia o que eu queria. E fiz muita coisa. Montei creche na periferia, ajudei gente que sabe estudar, fiz um monte de coisa. Porque eu não pedia, eu mandava. A empresa era minha. Inclusive, tirar a polícia militar da porta da empresa quando tinha greve, que chegavam lá bravos, não, tem que deixar o povo entrar, isso aquilo está impedindo. Eu puxava simplesmente o meu extrato da Bovespa e dizia assim, o senhor só sabe ler? Aí eles ficavam putos, né? Eu dizia, então, tá aqui, ó, acionista, eu sou dono da empresa, a minha empresa entra que eu quero, e eu não quero que esses trabalhadores entrem, não entrar, eu quero ver o senhor botar eles para dentro da minha empresa que manda sou eu. Na Assembleia de Acionista, eu sentava naquela mesa, que é anual, ordinária, vai no diário, tem que sair no diário oficial, a ata registrada. Eu era a única mulher e negra, sentada numa mesa, com a procurador do Estado, com o Banco Itaú, com o Banco Santander, com o maior escritório de advocacia do Estado de São Paulo. Então, isso é poder. Exato. Mas todo mundo me achava metida besta. E o meu lema, Luiz, sempre foi Cidinha Raiz, simples assim. Exato, porque parabéns. Eu vou na favela, porque eu vou no palácio, porque eu converso com o presidente da República. Se precisar lá para defender os nossos, eu vou conversar com ele. Qual é o problema? Né? Então, acho que é isso. Eu tenho uma sintonia com você, com esse seu jeito de trazer a discussão para um outro lugar. Outro lugar, exatamente. Outro lugar de que os nossos... não, mas lá atrás fizeram isso, fizeram aquilo, se não tivessem roubado a gente estaria em outro lugar. Peraí, o que eu fiz por mim? Eu fui estudar, meus pais eram analfabetos. Eu fui ouvir o conselho de quem tinha dinheiro. Não era porque ele era branco. Estava me dando um conselho? O que é ação? A ação é ordinária, é preferencial. Legal. Como é que a gente faz para comprar? Então, eu estou calculando com quem sabia. E a hora que eu tive a oportunidade, eu fui lá e comprei. Graças a Deus, eu o mundo, me formei, tenho 5 diplomas, criei meu filho muito bem, nunca passou na porta de uma escola pública, é um brilhante advogado, maquinzista, tributarista, está fazendo agora o mestrado por um instituto super caro aqui em São Paulo, mas passou na prova e ganhou o curso de mestrado de gato. Então é isso, eu acho que é isso que a gente tem que botar na cabeça da molecada. Primeiro, será que não leva para lugar nenhum? Segundo, que não tem que esperar o governo nenhum dá nada, porque ele não dá, ele não tem para dar. O que o governo tem é administrar o nosso dinheiro, que administra muito mal. Administra muito mal, então é isso. O governo não dá nada, e essa ilusão ficou aí na cabeça do nosso povo durante muitos anos, e a gente tomando porrada, tomei muita porrada, e aqui você também vai tomar porrada.
Porque as pessoas acham que você tem, o governo tem que dar. Ele não vai dar. Porque ele não tem para dar. Ele tem que administrar muito bem os recursos. Nós colocamos lá através do nosso uma outra visão. Né? Eu quero muito esse livro para ler, porque eu adoro ler e adoro ter os meus pretinhos aqui na minha estante, para ter orgulho de tê-los aqui, né? Porque antes você não tinha essa possibilidade. Então, eu tenho geralmente autografado, tenho aqui vários, se quiserem, eu dou uma volta aqui em casa e mostro para vocês tudo. Que bom, Cidinha. Que história linda essa, viu? São mulheres como você que abrem espaço para a gente vir. Você faz assim, ó, você só jogou a mão e fez com que a gente subisse assim, eu posso, eu quero. Então, muito obrigada por abrir caminho para nós, viu? E verdade, aí eu fico super feliz porque você falou assim, olha, eu construí aqui dentro da minha casa um espaço para escritores negros. É isso mesmo, a gente tem que dar espaço para escritores negros e essa leva de escritores aí que está vindo para elevar a autoestima mesmo, como o livro da Conebras, né, Luiz? É um livro que conta, que fala da nossa história de um jeito em que a gente não tenha medo e que a gente não se sinta embaixo, que a gente se sinta por cima e que nós somos capazes. E aí a pergunta, só um minutinho. O que estamos fazendo por nós? Isso. Só para você ter uma ideia, assim, o feeling que está dentro desse conceito da Conebras, que quando eu comecei, eu vi pessoas negras de 60 a 70 anos de idade, né? Vou tentar disfarçar um pouco aqui para não identificar muito, que quando eu coloquei que nós não precisamos de ninguém, que nós somos autossuficientes, que basta a gente querer, a gente revira esse negócio, por isso que chama Revolução Sem Justificativa, e sem adversário, porque não tem ninguém para enfrentar a gente, não tem. Se nós quisermos, não tem adversário para nós. Né? E quando eu comecei a colocar esse tipo de conceito, eu vi nossos irmãos mesmo falando assim, nossa, Luiz, você precisa ser um pouco mais humilde. Eu falei, humilde por quê? Por que eu tenho que ser humilde se eu estou falando o que eu sou? Eu estou falando o que nós somos. Não, você tem que ser humilde, tem que ser humilde. Eu falei, não é a falta de humildade eu dizer que a nossa irmandade tem um poder imenso. Isso não é falta de humildade, não. É alertar, é acordar. E quem não quiser que acorde essa irmandade, precisa se identificar direitinho para saber de que lado que está. Então, é simples e reto assim, ok? Então, quem quiser adquirir o livro... Então, quem quiser adquirir o livro... quer adquirir o livro, vai colocar lá na estante dela mais um autor negro. Fala para nós, Luísa, onde a Cidinha vai comprar. Luiz, o problema é que... Sempre quiseram que a gente fosse humilde, mas eles nunca tiveram a humildade de nos ouvir. Então, é assim, papo reto. Eu não prefiro ser orgulhosa, sou orgulhosa de mim, tenho orgulho de ser quem sou, né? Tenho orgulho de onde saí, das dificuldades que enfrentei, porque se não fossem elas, eu não estaria onde eu estou, não seria quem eu sou. Entendeu? Então, para mim, não tem chororô, não tem mimimi, é vida real. É trabalho, né? Vou mostrar para você. Assim a bibliotecária ama. Bacana. Parabéns. E ali no meio desse dali, ó, vai ter esse daqui, ó. Logo vai ter esse aí. Manda para mim, cara. Só mandar que eu vou ler e vou... Também, quando eu leio e gosto, eu indico as pessoas. Maravilha. E eu faço lives. E geralmente eu pego alguns autores, eu pego um filminho, gravo um filminho e conto a história do autor, da vida dele, alguma coisa, e apresento o livro. Eu, às vezes faço isso também. Bacana. Então para quem quiser, só para a gente não esquecer aqui, para quem está chegando aí, as pessoas últimas que chegaram, então pode adquirir esse livro aqui lá no site www.editoraiXtran.com.br, tá? Adquire lá, R$ 39,80 o valor lá, e parte do valor desse livro vai ser doado para a Conebras, né? Que nós precisamos de recursos para poder construir esse movimento, para poder construir essa organização. Então, parte da venda do livro vai para a organização Conebras, tá bom? Bota no chat. E quem pedir a tempo para mim, eu tenho alguns aqui comigo, né, que eu recebi da editora, eu consigo autografar.
desde que queira, né? Peça autografado ou não, né? Se não quiser que autografe, também vai normal. Mas se quiser peça, pode pedir pelo WhatsApp, vocês têm meu contato. Eu faço autógrafo e envio para vocês. A mão levantada aqui, ó. A Cidinha já vai mandar um para Cidinha. Manda no zap para mim o teu pedido que eu já encaminho para ti. Cidinha vai ser nossa próxima escritora, porque tem uma história linda também. Escreve seu livro, Cidinha. A Keilane está aqui falando que quer muito ouvi-la. Passa rapidamente o seu Instagram. Cidinha, _raiz. E o meu Facebook, eu tenho página, né? E o perfil, os dois são Cidinha Raiz, com Z. Então, lá vocês vão ter um pouco das coisas que eu posto. Estou sempre postando alguma coisa que a gente está fazendo. Bacana. E, ó, eu estou atrás de um escritor para escrever, porque material aqui tem de monte. Né? Eu tenho uma parte aqui, quase um tanto desse aqui. Eu tenho de revistas, livros onde eu fui reverenciada, fotos, escritos, porque assim, eu gosto de contar a minha história, mas eu gosto de provar. Então, quando eu falo que eu fiz, eu quero que as pessoas saibam que eu fiz, falar, não, a mulher inventando história, né? Então, o que eu faço? Eu mostro aqui, Revista Raça. 2006. Vou abrir aqui. Cidinha. Estou tomando o tempo de vocês, mas é bom, porque nós temos que ter credibilidade com o que a gente faz. Então, aqui, ó, tá vendo? A matéria sobre deixo o dinheiro lá por anos. Quando dá lucro, resgato tudo. O legal é que todo mundo sai ganhando. Eu, a empresa e a economia do país. Esse foi o título dessa matéria. Bacana. Que coisa boa. Vou procurar depois. Dá um livro. Aí, Luiz, dá um livro. Dá outro livro. Um livro também. Maravilha. Fala em livro, Luiz. Tem livro no forninho aí pra gente? Você escreveu o primeiro. Isso. Vai ter o segundo? A ideia é que a gente tem que ter um processo editorial que você tem que dosar um pouquinho o livro, porque não é barato. Infelizmente, o livro não é barato. Né? Então, se você faz um livro que ele fique com muitas folhas, muitas páginas, um livro com 200, 300, 400 páginas, ele fica um livro caro. Né? Ele fica um livro caro, e a ideia é que ele seja um livro que seja pulverizado o máximo possível. Então, a ideia que eu estou trabalhando é que serão 4 livros, né? Será uma quadrilogia ou tetralogia, o nome que quiser dar aí. Serão 4 livros para compor esse contexto. E eu acredito que dentro de 4 livros a gente não consegue escrever esse contexto todo, né? Mas por isso que eu estou falando, esse livro é uma semente provocadora, né? Ele é uma provocação. E daí as pessoas perguntam para mim, podem perguntar, vamos dizer assim, né? Como colaborar com o livro? E é uma coisa que é uma pergunta que eu gostaria muito de poder responder, porque os próximos virão a partir das conclusões e reflexões sobre esse primeiro. Então, o que você lê, principalmente se você achar que eu estou errado, mandar mensagem para mim para dizer que eu estou certo, não precisa. Eu concordo com você. Não, você não acrescentou nada. Você falar para mim que concordou comigo, você não acrescentou nada. Então, eu vou ficar muito feliz se alguém falar assim, eu não concordo por causa disso, que daí vai me provocar. E você me provocando, daí eu vou ler, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou procurar por que não bate as ideias. Né, meu? É isso que eu acho muito legal, e os próximos volumes com certeza virão a partir dessa provocação que eu quero fazer. Tá? Não concordem com o livro, não concordem. Agora, Luiz, eu fico perguntando assim, uma capa preta, geralmente a gente pergunta, a gente olha para os livros e a gente vê aquelas capas que chamam super atenção, um desenho de os best-seller aí. Por que a capa preta? É livro para preto. Tem um motivo? Porque é livro para preto. Foi proposital? Vai, próxima pergunta. Porque preto também significa resistência, né? Preto, entendeu? É livro para preto. Eu quero já andar no metrô e ver de longe, assim, aquele deve ser da Conebras, capa preta. Pronto. A gente precisa se identificar, entendeu? A gente precisa se identificar.
A gente precisa dizer quem nós somos. Ó, eu estou lendo esse livro. Por quê? Porque eu estou lendo esse livro. E por que eu não estou lendo o outro? Porque eu estou lendo esse. E acho que você também tinha que ler, irmão. Então, aí você fala assim, ó, é um livro para... Você falou que gosta de provocações, eu vou te provocar. Você falou assim, é porque é um livro para preto, então branco não vai poder ler esse livro? Olha, eu até gostaria que eles lessem, mas não é para eles, não. Pode ler. Porque o livro é assim, ó, o que nós estamos fazendo por nós, né? Então, ele pode ler por curiosidade, pode ler, porque eu leio muito livro que não é escrito para nós. Então, ele também pode ler, não tem nenhuma restrição, tá? Só que a resposta é engraçado, gente. Ó, se você for parar para fazer uma reflexão, que é a provocação que a irmã Cris está propondo, é absurdo, mas a Conebras em si, a organização, Confederação dos Negros do Conebras, dos Negros do Brasil, que nós estamos organizando, por muitas vezes eu já me deparei com pessoas não negras perguntando como que eu posso ajudar. Né? E daí eu tenho que responder, olha, por enquanto não, nós estamos ainda nos organizando, mas vamos esperar primeiro a Irmandade Afrodescendente se identificar, porque vai ser muito desagradável a gente chegar no momento e falar assim, ó, a confederação, a organização está montada, só que a maioria não são os negros. A maioria que está dentro da organização são pessoas brancas, alemães, italianos, franceses. Imagina, né, que desagradável vai ser. Eu não sei se eu vou me sentir feliz. Não sei se nós que estamos fazendo parte da estruturação inicial, como fundadores voluntários que estamos aqui, chegar uma hora que a gente olhar assim, e como a irmã que estava, a irmã Cidinha, quando ela senta na mesa da reunião, só ela de mulher e só ela de negra no meio de 10, 15, 20 homens brancos. Será? Ela é a dona, mas será que ela se sente feliz? Ou a felicidade dela seria se ela olhasse e visse espelhos, né? Pessoas que a espelhassem. Né? Então, acho que construir a Conebras, ela tem esse objetivo, que seja nós por nós, com nós, né? Não conosco, mas com, né? Com no sentido de várias pessoas iguais, né? Então, não tem restrição, mas não é o objetivo. Angela Davis vem dizer assim, ó, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu acho que quando você fala que o livro é para negros e para brancos também, eu acho que é interessante que brancos leiam e entendam, porque o racismo não é um assunto nosso. Desculpa a gente falar, o racismo não é um assunto nosso. A gente só não quer passar por isso. Então, acho que quando a sociedade branca começa a entender sobre o racismo, ele luta contra ele é antirracista e isso nos ajuda muito, né, Luiz? Eu acho que essa reflexão é inteligente e interessante também, sabe? Eu acho que se os brancos lerem esse livro, sabe que pode ser, de fato, eu não tinha pensado nisso, mas pode ser hiper interessante, sabe por quê? Porque Cris também é cultura. Porque esse livro, ele é positividade, ele é força. Ele está trazendo uma pergunta que nós estamos fazendo por nós e ele está mostrando o poder que nós temos. Então, talvez as pessoas brancas, vamos dizer assim, né, não negras, verem esse livro e falam, nossa, como eles são poderosos. E talvez até mude o olhar sobre nós. Né? Passa a nos ver como poder, como respeito. Talvez seja interessante mesmo que eles leiam, viu? É bem interessante essa observação. Luiz, ninguém respeita o que não conhece. Sim. A hora que ele conhece, ele passa a te respeitar. E vou dizer isso para você, porque eu estou desde 2019 no Conselho Superior de Responsabilidade Social da Fiesp, um lugar de homens brancos ricos. Nós metemos a nossa cara preta lá sem medo. Eles hoje estão tão acostumados que quando eu não vou na reunião, eles cobram. Sente falta. Verdade. Não, é isso, é verdade. Faz sentido, sim. Então, à medida que eles vão te conhecendo, eles não têm medo de você, só que você não quer pegar o lugar dele, você só quer participar porque o lugar é para todos, né? Respeito, né? Exatamente, passa a te respeitar à medida que ele te conhece. Eu acho que, concordo com a Cris, a hora que os brancos lerem, talvez eles vão dizer, poxa, eu não sabia disso, agora, puta, que legal. Aí eu tenho uma curiosidade.
Assim, Lu, eu tenho um filho, já plantei uma árvore e eu tenho intenção um dia de escrever um livro também. Eu queria saber em que momento você começou a escrever, como que foi assim o início? Você sentou e falou, não, agora vai, a primeira frase. Quanto tempo você levou escrevendo o livro? Se você tinha assim uma rotina, na parte da manhã eu escrevo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Conta aí como foi escrever o livro. A irmã sabe, né, que eu sou espiritualista, né? Então, eu acredito na espiritualidade. Então, tem toda uma questão energética envolvida nesse livro, né? Que eu acredito que quando você se liga com o universo responde. Né? É como uma ligação. Quando você faz a ligação e você tem crédito, né? Detalhe, e você tem crédito, e como que você adquire o crédito? Quando a sua proposta é ligar para o bem. Né? Quando você liga para o bem te atende. Né? Então, com a proposta da Conebras é fazer o bem, não é o bem para o próximo, é o bem para os próximos, para dezenas de milhares de pessoas. Então, acho que isso tudo criou um campo vibracional positivo. E engraçado, quando você pergunta qual é o momento, tem uma característica que até eu já observei, e ela é repetitiva. O horário que me vem as ideias é entre 4 e 5 horas da manhã. Praticamente todo dia eu acordo nesse horário e vem uma ideia na cabeça e eu falo, eu tenho que escrever. Daí tem uma pessoa que não entende muito e briga comigo, não sei o quê. Mas sempre é normal. Que pessoa, nossa, que pessoa incompreensiva. Deve ser uma pessoa difícil, né? Não tem sensibilidade, não é escritora, irmã. Não é escritora. Eu entendo. Pessoa que não é escritora não entende isso, entendeu? Ela acha que você teve uma ideia, você pode deixar para o mês que vem. Não pode, entendeu? Então, ó, o celular ajuda bastante nisso. Porque a qualquer hora, em qualquer lugar, pintou a ideia, você tem que registrar. Porque depois, pelo menos para mim, ela não volta mais. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar os sinais. Teve um sinal, escreve. Teve uma ideia, escreve. E aí você começa a montar o conjunto, depois é só questão de você ordenar. Entendeu? E quando você começa a construir isso, o que eu falei para você, você tem que ter um objetivo, tá? E que não seja a venda. Tá? A venda tem que ser uma consequência, né, do produto. Mas faça alguma coisa com a intenção de ajudar alguém. Se você fizer com a intenção de ajudar alguém, e eu acho que a gente está conversando num ambiente aqui que dá para conversar sobre esse aspecto, né? Todos nós estamos envolvidos nesse entendimento do amor ao próximo. Então, quando você abre esse campo energético e fala assim, eu também quero participar disso, você recebe, as mensagens vêm, as intuições vêm, e aí a questão só de você organizar e também, no meu caso pelo menos, né? Não é você ficar só na expectativa de que venham intuições, que venham sugestões. Você tem que, a partir do momento que você definiu sobre o que você vai escrever, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que ir atrás, ler o dia inteiro, pesquisar o dia inteiro, que é aquele negócio, né? Faça a sua parte que o universo faz a dele. Só que você tem que fazer a sua, né? Não fica só esperando cair de intuição, não. Tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar. Bastante. Legal. Daí a ideia vai se formando, entendeu? Daí você começa. E eu já comecei a escrever outras coisas que foi por um caminho aqui, outro caminho lá. Depois eu percebi que o volume maior era nesse caminho. Daí eu me dediquei a ele. Falei, os outros acho que é para agora. Então, anota qualquer coisa. Depois vai chegar uma hora que você vai perceber que você tem um volume maior para uma determinada linha de pensamento. Entendeu? Então é ali que o universo está ligado contigo. Legal, obrigada, Lu. O que você falou é bem interessante, porque quando eu estava preparando uma palestra, uma delas, né, me vinha realmente essa intuição à noite, de madrugada. Eu acordava pensando nessa ideia que tinha vindo e eu tinha que levantar e anotar realmente. Tanto que eu não tinha ainda o começo para a palestra. Até um dia que teve uma das intuições que foi assim, acho que foi a frase-chave para ser o início. Dali eu consegui desenvolver e fazendo toda essa pesquisa que você está falando mesmo. Outra coisa que eu queria dizer é parabéns, Cidinha, adorei conhecer um pouquinho da sua história, tenho certeza que tem muito mais, e parabéns. E é isso, gente, adorei a live, obrigada por permitir que eu participasse, obrigada do convite. E o meu, você não precisa mandar pro Sedex, não, eu aceito um cafezinho no lugar que eu vou aí buscar. Vem, a casa está aberta. Uma coisa, aproveitar essa ideia da história de como que surgiu esse livro, isso é viagem, tá? É viagem. Mas, olha, Martin Luther King teve um sonho. É coisa minha, tá? É reflexão minha.
Martin Luther King teve um sonho. A história da Conebras começou num despertar meu. Eu acordei com essa, assim, ó. O que nós estamos fazendo por nós? Né? Eu acordei assim. E eu estava vendo esses dias um comentário sobre o Martin Luther King, e eu falei, poxa, mas a Conebras também é fruto de um sonho. Né? De um sono, né? Sono, sonho. Né? A gente normalmente, né? Você sonha quando você está dormindo. Então, Martin Luther King tem um sonho, a Conebras é fruto de um sonho, as coisas vêm para mim de madrugada, então tem espiritualidade no meio, gente. Não tem como. Não tem como. Então nós somos escolhidos, entendeu? Então, isso tudo dá força para a gente. Quando a gente sente que tem um propósito e que nós somos as pessoas para fazer essa mudança. Isso não te cansa, você não se cansa, porque tudo que você está fazendo você acha que é pouco e você está sendo digno de corresponder. Por isso que a Conebras não me cansa. Cidinha, só te digo uma coisa, comece a escrever. Quer escrever um livro? É só começar. Senta na frente do computador ou na velha máquina de escrever e começa, e aí você vai dando os primeiros passos, e quando você vê, você já está lançando, vai ser um prazer lançar seu livro, viu? Olha, eu já sou meio alcoviteira. Sou alcoviteira, né? Então, e quando a Cidinha tiver com o livro dela pronto, né? Ela pode também divulgar lá no site www.editoraxtran.com.br. Muito bom! Ela pode divulgar lá, porque lá vai encontrar isso aqui também. Vocês não estão entendendo. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa que falo muito, mas eu tenho uma dificuldade para escrever, porque é o tempo, né? Você gasta muito mais tempo para escrever do que para falar. Então, na verdade, eu precisaria gravando coisas para alguém escrever. Acabei de receber, Luiz, é que o seu livro, a venda do seu livro, vai ajudar a Conebras também. Me conta um pouco sobre isso. A Conebras, por ser uma organização sem fins lucrativos, né? Então, nós estamos montando ali com voluntários, né? E na luta, como qualquer organização que se sustenta por voluntários, né? Então, a ideia é que a gente coloque esse livro e distribua e faça a divulgação dele para que ele venda a maior quantidade possível, porque parte do valor da venda vai vir para ajudar a nós colocarmos a resposta em prática. Olha que bacana. Então, posso dizer que a Kelane, a Claudete, a Viviana, a Marinha, a Cidinha e a Sônia comprou o livro, acabaram de adquirir o livro com a gente. Também já está ajudando a Conebras? Também. Já estão ajudando a colocar em prática a resposta. Muito bem, muito obrigado. Que coisa boa, olha só. Vocês, além de adquirir isso nos motiva, né? Isso nos motiva a continuar com a organização, né? Que bacana. Além de estar levando conhecimento, está ajudando ainda a organização. Agora, assim, mudando de assunto, quando a gente fala de ajudar a organização, ajudar em quê? É colocar em prática a organização, porque a ideia básica da Conebras, ela é construir da creche... Aqui no livro, qual a ideia máxima da Conebras? Mas aí eu posso falar, não tem problema. É construir da creche Conebras até a Universidade Conebras, né? Essa é a ideia básica, onde da portaria até a reitoria serão afrodescendentes, né? Voltada exclusivamente para alunos afrodescendentes. Alunos não afrodescendentes poderão estudar nessa escola? Sim, tá? Só que eles vão aprender iorubá, eles vão aprender capoeira, eles vão aprender cultura afro, eles vão aprender os heróis africanos, eles vão aprender tudo isso, né? De escravidão eles vão ouvir falar muito pouco, tá? Porque a gente tem dezenas de milhares de anos para contar a história sobre o povo africano. Precisa de recursos para isso, né? Não tem como. Tá? Pra você fazer o estatuto, você tem que pagar. Contador, você tem que pagar. O site, você tem que pagar. Hospedagem do site, domínio, plataforma de reunião, tudo é pago. Tudo é pago. E como é que a gente faz com o voluntariado para sustentar isso, né? Então, nós temos que ter um processo de associar-se, né, que nós pretendemos abrir daqui um mês ou 2 meses aí, vamos ver se a gente consegue abrir para que a Irmandade toda possa ter a opção de tornar-se associado da Conebras, né, com uma contribuição aí de R$ 5 por mês, talvez ou menos ou mais para quem tiver condições.
e a gente poder construir toda essa estrutura que a Conebras nasceu muito grande, né? Nasceu muito grande. Então, nessas 66 pessoas que estão como voluntários hoje, tem pessoas de todos os estados do Brasil, de vários estados do Brasil. Então, a gente tem que montar toda essa estrutura, ter uma sede, construir a creche modelo para servir de protótipo, e tudo isso vai ser com dinheiro de arrecadação dos associados e das pessoas que se simpatizarem com o projeto, né? Com as pessoas que comprarem livro do ano, e uma parte vai para o projeto. E a Conebras, por ela ser independente e autônoma, e uma questão de orgulho para nós, não aceitaremos dinheiro de ninguém que não esteja alinhado com a missão e com o propósito. É engraçado se me permitir falar, que no princípio a ideia da Conebras era não participar nem de edital. Ela vai ser construída pela Irmandade, pela comunidade, pelos irmãos e irmãs, né? Mas daí, em conversa com outras pessoas, até falar, Luiz, você pode até conseguir isso daí, só que vai demorar pra caramba, porque você está fazendo um processo revolucionário. Essa proposta é revolucionária, né? O nosso povo está acostumado a esperar que o governo dê. Entendeu? Eles não vão aceitar de bom grado que é eles que têm que pagar. Ele vai falar que ele já paga, que não sei o quê. Você vai ter um monte de gente alegando um monte de coisa. Esse projeto está aqui dentro? Está tudo aí dentro. Está tudo aí dentro. Tá aqui dentro. Fala então mais uma vez, como que eu faço para adquirir esse livro? Ela não quer que eu fale. Não, claro que não, porque eu quero vender esse livro. Afinal de contas, meu marido tem 2 empregos. Tá querendo arrumar um terceiro para mim? Então vamos lá, vai. Quero deixar o povo curioso, porque se você contar, não tem graça. Já viram já o livro já. Então, para adquirir, eu tenho uns comigo aqui, tá? Quem pedir, eu mando direto, daí a gente verifica lá o Sedex para incluir o valor do Sedex. O preço no site é R$ 39,80. E se pedir comigo, enquanto eu estiver aqui comigo, vamos fazer por 35, né? Por causa da ideia. Peraí, olha o desconto que a gente gosta, quanto? 35, não foi? Mesmo 35. Isso não dá. Não vem não. 35, não, tá certo, tá certinho, 35. No site tá R$ 39,80. Tá? E parte dessa arrecadação vai para a Conebras. E parte dessa arrecadação já vai para a Conebras. Quem mais vai querer? Parou de chegar aqui. Olha, que dia o livro chega no Rio de Janeiro? A Sônia. Aí depois você manda o Sedex, que a gente, acho que no site dá para saber o tempo, acho que eles dão uma previsão de tempo, não sei. Geralmente é de 3 a 5 dias, viu, Sônia? Eu acho que tem um negócio que é 5 dias, tem o Sedex 10, que é no dia seguinte, tem alternativas, e cada alternativa é um valor, né? Virão mais 3 livros, eu pretendo ainda escrever mais 3, já tenho um material bem agrupado aí para trabalhar em cima disso, e a gente está se organizando com a Conebras e também com essas outras atividades em paralelo, né? Mas a gente consegue. Acho que o tempo, como diz o outro, filosofando um pouquinho, o tempo não existe o tempo. Esse negócio de dizer eu não tenho tempo, não existe o tempo. O que existe são as coisas que você faz. É isso que é o tempo, entendeu? Então, quando você começa a fazer as coisas que você fez é o tempo. Né? Não tem tempo. Isso é coisa de escritor, né, Cris? Oi? Isso que ele tá falando já é coisa de escritor, tá vendo, né? Escritor, já incorporou o escritor. Olha só, Luiz, nosso lançamento está chegando ao final. Super feliz, revi pessoas aqui que eu gosto, muito bacana. Muito obrigada. Mais ainda, eu quero que você fala, assim, em palavras bem rápidas aí para a gente, quais as próximas ações referentes aos livros, como que você vai estar fazendo aí para divulgar, conta um pouquinho para a gente. As pessoas que querem te seguir, as pessoas que querem saber mais sobre a Conebras, site da Conebras, seu Instagram, Facebook, fala pra gente, seu merchan, e mais uma vez você fala onde está vendendo pra gente gravar aí, por favor. Bacana. Tem gente chegando agora, Cléuder, Pablo, bem-vindos. Cléuder de Paula. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela tua presença. Bora lá, conta pra gente. O processo que a gente pretende fazer é distribuir esse livro, quem quiser levar em uma quantidade maior, a gente vê junto com a editora se consegue dar um desconto por uma quantidade maior para distribuir em algum lugar, coisas desse tipo.
Quem quiser também nos procurar para fazer uma live, para fazer um bate-papo, especificamente quando eu falo fazer uma live para falar sobre o livro, é a mesma coisa que fazer uma live para falar sobre a Conebras, porque é a Conebras que está no livro, né? Então, quem tiver a oportunidade de abrir espaço onde a gente possa ir falar do livro e automaticamente da Conebras, eu fico à disposição, é só entrar em contato comigo, sem custo nenhum, e a gente vai, assim, com o maior prazer, para divulgar, porque a Conebras, ela não é um movimento negro, né? A Conebras é uma missão, tá? E missão a gente faz sem custo, sem cobrar nada, porque é missão. Então, desde que haja essa colaboração, por menor que seja, vai ser de gotinhas mesmo, né? Vai ser de pouquinho que a gente vai construir esse projeto todo. Então, a gente tem que abrir. Eu acho que é como a irmã Cidinha também fez uma fala que é muito significativa, né? Nós precisamos nos identificar, né? Nós precisamos saber do nosso potencial. E, infelizmente, nós não sabemos, mas não por ignorância. É que nos massificaram de uma forma tão violenta que nós somos inferiores, né? De que nós somos incapacitados, que a gente acabou assumindo essa identidade. Então, quando se pergunta quem é você, eu falo, não, eu sou essa inferioridade, né? Tem uma fala que eu comento com algumas pessoas, por exemplo. Eu moro na cidade de Registro, e quando eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre essa ideia de montar esse movimento, eu fui falar com irmãos aqui, cheguei, olha, vamos organizar uma associação dos afrodescendentes para isso, para papá. Ele falou assim para mim, não, eu não quero saber dessa história. Eu falei, mas por quê? Por que você não quer? Ele falou assim, não, é que eu tomo conta dos carros dos japoneses aqui, que é uma cidade muito forte de japoneses aqui, eu tomo conta dos carros. E se eles souberem que eu estou envolvido com alguma organização, eles podem me chamar mais para tomar conta dos carros. Eu falo, meu irmão, isso é suficiente para você? É por causa disso que você não quer se associar a uma organização que tende a fazer com que a nossa irmandade toda se eleve, né, e seja mais positiva? Olha só, Luiz, a Zenaide, ela não está conseguindo abrir o microfone, a conexão dela tá ruim para todo mundo, viu, Zenaide? Foi muito ruim. Boa noite a todos e todas, a minha conexão está ruim, não consigo abrir a câmera. Parabéns, Igor Luiz, por mais uma primavera e parabéns pelo primeiro livro da coleção, olha só, primeiro de muitos, hein, Zenaide? Ok, muito obrigado. Quero encerrar aqui. Te parabenizando novamente, parabéns por esse lançamento. Quero um na minha biblioteca, viu? Faz favor de mandar, por gentileza. Vou ter um prazer de catalogar esse livro. Não tem bolo, mas tem a cereja do bolo, que é o livro, né? Exatamente. Então, parabéns mais uma vez. Livro lançado, que tenha bastante sucesso e quero o meu autografado. E espalhem essa ideia, né? Quem também quer o livro, vendemos mais um! Quem mais quer livro? Zenaide, depois você passa por... E quem adquirir também, né? Divulga, passa para outro, passa o local onde se adquire, né? Outras pessoas também. Né? Muito bem. Para encerrar... ela quer um com autógrafo, Zenaide, o seu vai com autógrafo, Zenaide, pode ficar sossegada. Para se associar, entrar em contato. Escreve para financeiro.conebras@gmail.com. Olha só, vou colocar aqui no financeiro. Conebras. @gmail.com. E Roberto vai passar todas as instruções para estar se associando à Conebras. Quem não é ainda associado, vem para cá, vem ajudar a nossa Irmandade. Vai ser muito bem-vindos, por favor. Olha só que legal, antes de encerrar, o Cléuder, acho que eu falei certo. Vamos divulgar o livro na página da representatividade negra na política.
Ah, bacana. Bravo! Legal, Vamos te mandar os flyers para você divulgar aí, ô Cláudio, para nós. Bem-vindo. E os colegas também, viu? Quiser divulgar, por favor, replique aí, compartilhe, para a gente poder tá divulgando o material. Lembrando que o material, mais uma vez, a venda, uma parte dela vai para a Conebras, né, Luiz? Isso. Um beijo a todos. Agradece seu público, Luiz. Irmãos e irmãs, muito obrigado por vocês terem dedicado aqui esses minutos de vocês aqui, esses minutos que já quase uma hora e meia, né? Vocês dedicaram aqui. Isso vale muito mais do que vocês adquirirem livro, tá? É um carinho, isso não tem preço. Então, vai ficar na minha memória, vai ficar no meu coração a presença de vocês aqui, tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e que a gente consiga tornar o sonho de Martin Luther King, tornar o sonho de Zumbi dos Palmares, tornar o sonho de Zélia Gonzalez, de Abdias do Nascimento, de Dandara, que a gente consiga fazer parte desse time, né? Concretizando o sonho da Conebras. É uma missão. Muito obrigado. Vamos só tirar uma fotinha para guardar de recordação, botar no site da Conebras, abrir as câmeras rapidinho, vai ser uma fotinha bem rápida. Cléude, é só entrar em contato com o Luiz, que ele vai adorar fazer uma live e falar um pouquinho dele para você, tá bom? Com certeza. Vamos abrir a câmera aí, vamos tirar uma fotinho para a gente guardar de recordação. Pronto? Espera aí, só um pouquinho. Ó, gente, faz cara bonita aí. Vocês são bonitos. Faz aí. cara... Meu Deus do Não, céu. chega, você tá bom. Olha chega. quanta gente bonita. Todo mundo fala o uísque que sai. Eu vou tirar aqui, peraí que eu vou tirar a conversa, porque Gente bonita. aí dá para abrir mais. Enquanto você vai fazendo a foto, aí eu vou falar. Gente, nós temos uma pretensão de lançar a Conebras o ano que vem, e eu quero essa gente bonita, toda reunida lá numa grande festa. Nossa, vai ser show. Muita gente bonita. É isso aí. Nós vamos fazer esse lançamento, se Deus quiser. Que a ancestralidade quer, nós vamos fazer. Isso. Prontinho, foto tirada. Falou, obrigado, agradeço gente. mais uma vez, obrigada, Tchau, gente, pela presença. Tchau, tchau. Parabéns de aniversário. Parabéns. Livro Parabéns, de... Luiz. Beijo. Parabéns, Luiz. Parabéns. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau.